Olá, meu nome é Douglas Fischer, sou membro do Ministério Público Federal e atuo desde o ano de 2003 perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região nas turmas com atribuições de matéria penal e processual penal e também exerço as atividades como professor de processo penal em alguns cursos de pós-graduação no Brasil. E estou aqui hoje para falar de um tema de certa forma um pouco novo e pouco debatido no Brasil, relacionado àquilo que foi denominado por nós em uma obra de obrigações processuais penais positivas, juntamente com o professor Frederico Valdez Pereira. Trata-se de uma obra que escrevemos há aproximadamente 2 anos, agora na 2ª edição, e que procuramos analisar ali alguns precedentes importantes, não só da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também da Corte Europeia de Direitos Humanos. E o que seriam essas obrigações processuais penais positivas? Antes, porém, uma observação. Há muito tempo, particularmente, já venho escrevendo no Brasil sobre aquilo que denominei e aceito democraticamente as críticas, mas procurei denominar de garantismo penal integral, onde nós devemos necessariamente, segundo a minha visão, e segundo vários precedentes e vários entendimentos doutrinários que buscam em estudos comparados, ver não apenas os direitos fundamentais de primeira geração do réu ou do investigado, que isso é a razão de ser originária da doutrina do garantismo prevista pelo professor Luigi Ferraioli, mas também hoje, e ele é mesmo, o professor Ferraioli reconhece que a sua proposta de garantismo é uma questão dinâmica e vem mudando nos anos para assegurar não apenas os direitos fundamentais de primeira geração, mas também outros direitos assegurados constitucionalmente, é que nós devemos buscar o equilíbrio, e esta questão, por isso que assim foi denominado, de um garantismo integral. Isto não é uma novidade dentro da jurisprudência brasileira, nós encontramos vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, já falando em 2 vertentes, no garantismo negativo, que seria esta versão tradicional de vedação de excesso em detrimento dos direitos fundamentais do processado ou do investigado, o que deve ser mantido e deve ser respeitado indiscriminadamente, isso é fundamental, porém o Supremo Tribunal Federal corretamente vem dizendo há muito tempo, e esta é uma parte não divulgada tanto, que precisa haver um garantismo positivo. E se reporta, dentre vários doutrinadores, ao próprio professor Klaus Wilhelm Canaris, em que ele nos diz da necessidade de haver uma obrigação de ação, por isso um garantismo positivo, para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que não sejam exclusivamente direitos fundamentais do investigado ou do processado. Isso parece uma questão óbvia, mas precisa ser dita, porque é apenas, por muitos, visto uma visão, tido uma visão quase que unilateral, como se o garantismo devesse proteger apenas os direitos fundamentais de primeira geração. E onde entram as obrigações processuais penais positivas? Elas entram exatamente aí. Elas se tornam como deveres impostos aos Estados, atenção, exatamente isso, deveres impostos aos Estados para fazerem investigações, apurações, o mais rápido possível, completas e eficazes para, se for o caso, fazer a responsabilização do investigado ou do processado mediante o devido processo legal. Mas devido processo legal não é aquele processo onde eu vou arrastando o processo mediante procedimentos que desvirtuem a natureza efetiva de uma prestação jurisdicional efetiva, que inclusive está prevista na nossa Constituição Federal. O Brasil já assumiu diversos compromissos internacionais e se nós formos observar, por exemplo, as 8 condenações que o Brasil já sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós veremos ali que há em todas elas, em absolutamente todas, o reconhecimento pela Corte Interamericana, e assim o há também pela Corte Europeia, de violações de direitos fundamentais da vítima, ou seja, de investigações que não estavam sendo feitas de um modo eficaz, de um modo correto, e que isso poderia gerar uma impunidade, de modo que todas as condenações, basta verificar lá na Corte Interamericana, foram decorrentes de violações de interesses da vítima. Não há nenhuma condenação do Brasil por violações dos direitos do investigado ou do processado. Nós encontramos também vários casos, eu lembro de cabeça um agora, o caso Mirna Makchang versus Estado da Guatemala, em que lá foi reconhecido, neste precedente, que embora previstos alguns recursos de amparo na legislação guatemalteca, que são recursos um pouco específicos, mas muito conhecidos no âmbito de legislações com natureza espanhola,
que muitos recursos, embora previstos na legislação guatemalteca, o judiciário acabou possibilitando o desvirtuamento, o ajuizamento de recursos de uma forma indiscriminada que gerou a paralisação desses processos, no caso concreto, por aproximadamente 3 anos e meio, que não é um absurdo se comparado com muitos casos da realidade brasileira. E naquele caso, o Estado da Guatemala foi condenado por essa circunstância, pelo judiciário permitir uma dilação indevida de supostos meios de prova da defesa, foi condenado por violação de direitos fundamentais da vítima no caso concreto. E isso está sim atrelado às obrigações processuais penais positivas, que, atenção, não são obrigações de resultado, são obrigações de meio. E isto já foi de certa forma reconhecido, e poucos notaram, pelo próprio STJ, ao reconhecer como requisito para o chamado incidente de deslocamento de competência, a necessidade de que, se não estiver sendo feita uma investigação eficaz suficiente e houver a violação de direitos humanos, pode haver o deslocamento de competência, porque o Brasil pode sofrer uma condenação internacional. O primeiro caso decidido foi do caso da irmã Dorothy Stang, mas o primeiro deslocamento foi do caso Matos. Então, ali estão o reconhecimento, inclusive pela jurisprudência brasileira, das chamadas obrigações processuais penais positivas, porém não dadas da nomenclatura naqueles julgamentos, mas nós já temos isso. E essa foi uma das razões para nós escrevermos essa obra, para apresentarmos de uma forma talvez inédita no Brasil como é que nós devamos interpretar esses precedentes e considerá-los internamente a partir de regras de convencionalidade à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Eram essas as considerações e agradeço mais uma vez a oportunidade por estar aqui. Até a próxima.